presente, que é nosso, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 7ª sessão ordinária. Eu convido o vereador Raimundo Bueno para conceder a leitura do texto da lei. Tá legal? Peraí, aqui, mano. Boa noite a todos. Boa noite. Eu levo a parte da Bíblia aqui. Vocação de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. E a palavra do Senhor era naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, e seus olhos tinham enfraquecido, e ele mal não a pegava. Samuel repousava no templo do Senhor, onde encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto dele e disse: eis aqui chamaste-me. Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-se. E ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel, e ele levantou e se veio dizer a Eli: eis-me aqui. Tu me chamaste? Eu não chamarei, meu filho. Torna-se deitar-se. Samuel adiou, não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou, que se levantou e foi com ele: eis-me aqui. Tu me chamaste? Compreendeu? Então Eli, que era o Senhor quem chamava: o menino vai, torne-se deitar-se. Disse-lhe: ouvireis que te chamava de novo. Respondi: falai, Senhor, que nosso servo escuta. Somente o Senhor. Obrigado, vereador. Renato, um projeto de lei. Paulo, Projeto de lei. A doutor Marcelo. Bom, dando sequência ao trabalho, solicito ao primeiro secretário, o vereador José Fernando, que proceda a chamada regimental. Boa noite a todos. boa noite. Chamada regimental nominal da 5ª sessão ordinária do dia 29 de fevereiro de 2016. Vereador Alexandre Miguel. Presente. Vereador Diego Mendes. Presente. Vereador Hélio José. Presente. Vereador Zé Fernando. Presente. Vereador Paulo Sebastião. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavani. presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. E o vereador Vanderlei Fuso Teixeira. Está finalizada a chamada regimental, senhor presidente. 6ª sessão ordinária. Sétima sessão. Bom, dando sequência, eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente recebido do Executivo e dos senhores vereadores. Fazendo uma correção, tendo visto que não foi lida os atos anteriores, então que proceda a primeira leitura da 5ª sessão e da 6ª sessão. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Ata da 5ª sessão ordinária realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 29 de fevereiro de 2016.
Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, vereador Valdomiro de Paiva, foi solicitado ao vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental, havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura da ata da quarta sessão ordinária de 2015, realizada nesta casa em 22 de fevereiro de 2016, que após ser lida e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 01/2016, dispondo sobre alteração do inciso 3º do artigo 4º da Lei número 2.353, de 26 de novembro de 2015, e ofício número 47 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 03/2016. Logo após, o projeto de lei complementar 01/2016 foi encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Em seguida, realizada a leitura do expediente da presidência, requerimento de convocação dos senhores vereadores para a sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher, a ser realizado no próximo dia 7 de março, às 20 horas, nesta casa, e balancete mensal das receitas e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2016. A seguir, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores, indicações números 06, 07, 08 e 09/2016, de autoria dos vereadores Raimundo Aparecido Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva e Rosilene Camargo Pazinato. Logo após, foi solicitado à segunda secretária para que procedesse a leitura do expediente do Egrégio Tribunal de Contas, relatório e parecer referente às contas municipais do exercício financeiro de 2012, processo TC número 001862/26-12. A seguir, pela nova presidente, foi anunciado que nesta sessão seria constituída a comissão especial com a finalidade de examinar e emitir parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício financeiro de 2012. Com a indicação das bancadas dos vereadores, ou, caso não houvesse um consenso, seria realizado o sorteio para a constituição da referida comissão. Logo após, pela segunda secretária, foi realizada a leitura do expediente de terceiros. Em seguida, a palavra foi colocada à disposição, fazendo uso da mesma, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, José Fernando de Oliveira, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e Valdomiro de Paiva. Em seguida, foi suspensa a sessão pelo tempo regimental. Reaberta a sessão e havendo quórum legal, pelo nobre presidente foi informado que neste momento seria realizado o sorteio para a constituição da comissão especial com a finalidade de examinar e emitir parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício financeiro de 2012. A seguir foram convidados os senhores Sebastião e Bia, que estavam assistindo à sessão, para que auxiliasse no sorteio, sendo sorteados os vereadores Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Diego Mendes de Souza Carribeiro e Paulo Sebastião Bueno. Em seguida, foi declarado que a comissão especial, com a finalidade de examinar e emitir parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, referente ao exercício financeiro de 2012,
ficara com a seguinte composição: presidente, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, do PR. Relator, Paulo Sebastião Bueno, do PTB. E como membro, vereador Diego Mendes Souza Carribeiro, do PSD. Logo após, o requerimento para a convocação dos senhores vereadores para a sessão solene do Dia da Mulher foi colocada em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Raimundo Aparecido Bueno, Paulo Sebastião Bueno, José Fernando de Oliveira e Valdomiro de Paiva. Logo após, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Rivas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Valdomiro de Paiva, presidente; Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente; José Fernando de Oliveira, primeiro secretário; e Rosilene Camargo Pazinato, segundo secretário. Está finalizada a leitura da ata da quinta sessão, senhor presidente. Agora farei a leitura da ata da sexta sessão. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. A ata da sexta sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 7 de março de 2016. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2016, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, vereador Valdomiro de Paiva, foi solicitado à vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado à segunda secretária para que realizasse a chamada regimental, havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, pela presidência, foi anunciado que a leitura da ata da quinta sessão ordinária de 2016 seria realizada na próxima sessão. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, ofício número 14/2016, encaminhando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao 6º bimestre e 3º quadrimestre de 2016. Ofício número 49/2016, referente à resposta ao requerimento número 4 de 2016. Ofício número 57/2016, encaminhado os dados apresentados na audiência pública da saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2015, e balancete analítico das receitas e despesas da Câmara da Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. Logo após, foi solicitado à segunda secretária para que procedesse à leitura do expediente dos vereadores. Requerimento número 09/2016, de autoria dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Raimundo Aparecido Bueno, Paulo Sebastião Bueno e Rosilene Camargo Pazinato. Indicação número 10/2016, de autoria de todos os vereadores. Indicações número 11 a 15 de 2016, de autoria dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Raimundo Aparecido Bueno e Rosilene Camargo Pazinato. Logo após, pela presidência, foi consultado o plenário para a inclusão na ordem do dia da leitura das seguintes matérias: indicação número 16/2016, de autoria do vereador Diego Mendes Souza Carribeiro, requerimento de autoria da vereadora Rosilene Camargo Pazinato, solicitando prorrogação da Comissão Especial de Inquérito número 01/2015, constituída para a apuração de irregularidades
na contratação e execução do contrato administrativo transbordo do lixo domiciliar do município de Bom Jesus dos Perdões com a empresa contratada, por mais 30 dias para a emissão do relatório. Requerimento especial de autoria do vereador Hélio José Viana Gonçalves e balancete mensal das receitas e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 2016. Havendo concordância, foi solicitado à segunda secretária para que procedesse a leitura das matérias acima mencionadas. A seguir, pela presidência, foi solicitado à segunda secretária para que realizasse a leitura do expediente de terceiros. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente das comissões. Parecer número 04/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 51/2015, que dispõe sobre instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos destinado à execução dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de águas pluviais. Instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Após a leitura, o referido projeto foi colocado em discussão e votação em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foram lidos os pareceres número 01 e 05/2016 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei complementar número 01/2016, dispondo sobre alteração do inciso 3 do artigo 4º da Lei número 2.353, de 26 de 11 de 2015, e da outras providências. A seguir, o projeto de lei complementar número 01/2016 foi colocado em discussão e votação em primeiro turno, sendo aprovado unanimemente. Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição, com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, José Fernando de Oliveira e Valdomiro de Paiva. Logo após, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Valdomiro de Paiva, presidente, José Fernando de Oliveira, primeiro secretário, Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente, e Rosilene Camargo Pazinato, segunda secretária. Está finalizada a leitura das atas, senhor presidente. Registro a presença do vereador Vanderlei Augusto Teixeira. A ata para a quinta sessão ordinária e da sexta sessão ordinária está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovada. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Cavalho Cudeiro. Aprovado. Guilherme Camargo Pazinato. Aprovado. Vanderlei Augusto Teixeira. Aprovado. Aprovada. Dando sequência, eu solicito ainda ao primeiro secretário que conceda a leitura de expediente. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rua Dom Duarte Leopoldo, número 83, Centro Bom Jesus dos Perdões. Projeto de lei complementar número 02/2016, de 10 de março de 2016. Dispõe sobre Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico do Município e da outras providências. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões aprova e o Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei. Eduardo Henrique Macei, Prefeito do Município de Bom Jesus dos Perdões,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir um programa de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de Bom Jesus dos Perdões. Artigo 2º. Poderão pleitear a inclusão no programa de incentivos novos empreendimentos econômicos que vierem a se instalar no município, assim como aqueles empreendimentos já em atividades que vierem a ampliar ou a regularizarem suas instalações cujas atividades sejam enquadradas como 1. Indústrias. 2. Logística. 3. Comerciais de distribuição. 4. Prestação de serviços na área hoteleira e empreendimento de fomento à educação, saúde ou lazer. 5. Condomínios e loteamentos industriais voltados a abrigar empresas cujas atividades se enquadrem no inciso 1 a 4 do presente artigo. Parágrafo único. Não estão incluídas empresas com atividades voltadas ao varejo. Artigo 3º. Para o disposto nesta lei, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder isenção total ou parcial, limitando-se ao prazo máximo de 10 anos, iniciando-se a contagem da primeira concessão do incentivo, independentemente de alterações posteriores na legislação dos seguintes tributos municipais. 1. Impostos. A. Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. B. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. C. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. 2. Taxas. A. Taxa de licença. B. Taxa de localização e ou funcionamento. C. Taxa de funcionamento de estabelecimento em horário especial. D. Taxa de alvarás. Parágrafo 1º. Estarão compreendidos, para fins de isenção, os emolumentos, taxas e impostos relativos aos projetos de execução de obras ou de ampliação ou regularização. Parágrafo 2º. A isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, incide sobre a aquisição de imóvel, fica condicionada ao atendimento do artigo 6º desta lei, sob pena de exigência integral do imposto devidamente corrigido e atualizado. Parágrafo 3º. A isenção de que trata o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, será concedida por prazo não superior a 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período, após avaliação e emissão de parecer da comissão, desde que, durante a vigência do primeiro período, o empreendimento respeitar rigorosamente os requisitos da presente lei. Parágrafo 4º. A isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, é parcial, devendo ser aplicada a alíquota de no mínimo 2%, podendo ser extensiva às empresas contratadas para a execução das obras civis necessárias à instalação ou ampliação ou regularização do empreendimento. Parágrafo 5º. Aos empreendimentos econômicos cujas atividades se encontram disposto no inciso 4 do presente artigo, poderão pleitear a redução de até 50% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN,
limitada à alíquota mínima de 2%. Parágrafo 6º. Para os empreendimentos em atividade, quando da ampliação ou regularização, os benefícios fiscais recairão somente na área ampliada regularizada. Artigo 4º. A concessão dos benefícios fiscais existentes na presente lei será extensiva para as atividades instaladas e que já vierem a se instalar em imóveis de terceiros, através de contrato de locação ou leasing imobiliário, com vigência não superior a 10 anos, satisfazendo os seguintes requisitos. 1. Prédio possuidor de habite-se. 2. Área útil não inferior a 1.000 metros quadrados. 3. Prazo de vigência contratual não inferior a 60 meses. Artigo 5º. A empresa que pretender a habilitação dos benefícios fiscais deverão protocolar sua intenção junto à Prefeitura Municipal, instruindo com dados do projeto e histórico da empresa, seu caso. Parágrafo único. Os documentos serão encaminhados para análise de uma comissão especial designada por decreto municipal do chefe do Poder Executivo, composto por 3 membros, que deverá emitir parecer, estando a seu critério exigir da pretendência documentos adicionais para a instrução do processo. Artigo 6º. Os empreendimentos ficam obrigados a cumprir, para a obtenção dos incentivos previstos nesta lei, os seguintes requisitos. 1. Submeter à aprovação da administração, com a devida antecedência, os projetos completos de construção, ampliação ou regularização. 2. Iniciar a construção em até 18 meses após a aprovação, concluindo em até 36 meses. Letra A. Quando se tratar de condomínio e loteamentos dispostos no inciso 5 do artigo 2º, os prazos deverão obedecer: construção até 5.000 metros quadrados, até 36 meses. Construção de 5.000 metros quadrados até 10.000 metros quadrados, até 60 meses. Construções maiores de 10.000 metros quadrados, até 84 meses. 3. Admitir para trabalhar em suas atividades 50% de pessoas residentes neste município. 4. Comprovar, através de emissão de certidão do órgão competente, a existência de risco ambiental. 5. Licenciar a frota de veículos na cidade de Bom Jesus dos Perdões. 6. Destinar 0,5% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Bom Jesus dos Perdões e 0,5% para o Fundo Social de Solidariedade do município de Bom Jesus dos Perdões do Imposto de Renda. Artigo 7º. Independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, cessarão os benefícios fiscais concedidos quando: primeiro, a empresa ou empreendedor paralisar as atividades por mais de 6 meses, não importando o motivo. 2. Houver destinação diversa do imóvel dos fins daqueles originalmente autorizados. 3. Recusa do fornecimento de documentos ao Poder Executivo. 4. Dificultar o acesso de servidores municipais credenciados nas dependências do empreendimento. Artigo 8º. Todos os benefícios fiscais previstos por esta lei incidirão uma única vez sobre o mesmo imóvel, exceto quando a origem
for a locação em condomínio empresarial, limitando-se ao prazo máximo de 10 anos. Artigo 9º. Os incentivos previstos nesta lei serão concedidos nos prazos estipulados e após lançados na previsão orçamentária da Prefeitura. Artigo 10. A cessão dos benefícios ocorrerá somente através de processo administrativo próprio, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Artigo 11. Para obter a concessão dos incentivos fiscais, os empreendedores interessados deverão inicialmente protocolizar requerimento da Prefeitura apresentando proposta de implantação, constatando ainda que resumidamente as fases de desenvolvimento. Artigo 12. A proposta prevista no artigo anterior será encaminhada para análise da comissão que emitirá, após parecer, certificado de enquadramento que ensejará o direito aos benefícios. Artigo 13. O empreendimento a ser instalado, ampliado ou regularizado deverá ser de propriedade da pessoa jurídica ou física requerente dos incentivos. Artigo 14. Em caso de alteração, modificação ou substituição legislativa, os benefícios constatantes na presente lei deverão ser mantidos pelo prazo fixado. Artigo 15. Cumprida todas as exigências desta lei e obedecido o certificado de enquadramento expedido, a empresa solicitará seja formalizada a concessão dos benefícios, incluindo o pedido com os documentos oficiais que comprovem as despesas e os investimentos realizados. Parágrafo 1º. As despesas e investimentos efetuados deverão ser comprovados pelo interessado através de apresentação de escrituras públicas de compra e venda devidamente registradas, contratos e notas fiscais dos serviços de terraplanagem, bem como de obras e serviços de natureza pública, além das despesas relativas aos contratos de locação, devidamente registrados, bem como outros documentos eventualmente exigidos pela administração. Artigo 2º. Deverão ser anexadas ao requerimento certidões negativas de débitos relativos a encargos trabalhistas e tributos municipais, estaduais e federais, além de outros documentos que possam ser exigidos. Artigo 16. A comissão terá prazo não superior a 15 dias para análise da legalidade, autenticidade e legitimidade dos documentos apresentados, contados da data da apresentação dos mesmos, devendo o processo findar-se em prazo não superior a 60 dias. Parágrafo 1º. A comissão resolverá sobre os casos omissos ou controversos desta lei. Parágrafo 2º. A comissão poderá realizar vistorias e solicitar perícia técnica, se necessário. Artigo 17. Após análise da comissão, o processo será encaminhado para ato do chefe do Poder Executivo, que poderá acatar ou não o parecer da comissão. Artigo 18. Caso os interessados beneficiados pelos incentivos previstos nesta lei deixarem de atender suas finalidades, deverão adimplir suas obrigações na integridade, restabelecendo o status quo original, sendo lançados de ofício, atualizados monetariamente, com acréscimos de juros legais na monta de 1% ao mês, assegurando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Artigo 19. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, sendo suplementadas
se necessário. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 10 de março de 2016, Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 02/2016. Trata o presente projeto de lei para dispor sobre programa de incentivo ao desenvolvimento econômico municipal e outras providências. Para tanto, informamos que atualmente, para a concessão de incentivos fiscais, encontra-se em vigor a Lei 1819/2006 e alterações posteriores, sendo esta normativa os parâmetros legais para a concessão de benefícios fiscais. Ocorre que a cidade de Bom Jesus dos Perdões está perdendo espaço para os demais municípios, pois todas as cidades no entorno possuem legislações mais amplas e concessões mais generosas do que a nossa atual. Em estudo para a formalização da presente projeto de lei, ficou constatado que as cidades de Atibaia, Jarinu, Bragança Paulista, Piracaia e Nazaré Paulista, ou seja, cidades vizinhas a Bom Jesus dos Perdões, possuem legislações mais abrangentes, fazendo com que os grandes investidores em empresas de médio e grande porte se transfiram para aqueles municípios, limitando nossa atuação. Sendo assim, este projeto de lei fornece o melhor padrão para os incentivos municipais, retirando-se até mesmo todo o poder discricionário do prefeito municipal para o ato de aprovação das benefícios fiscais. Nesse sentido, trazemos um projeto de lei que apresenta um procedimento a ser realizado por uma comissão especial de avaliação, sendo que o prefeito municipal somente poderá aprovar a concessão após parecer prévio desta comissão, o que também justifica seus atos. Ainda é importante trazer à baila que referido projeto de lei amplia as isenções para todos os impostos pertencentes ao município, incluindo-se o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o que fomentará o comércio imobiliário para a implantação dos empreendimentos. As demais taxas e impostos dispostos no presente projeto de lei já são albergados pela legislação atual em vigor. Outro ponto importante é que fomenta o empreendedorismo na cidade e é a extensão prevista no presente projeto de lei das isenções para os locatários de imóveis, logicamente, desde que preenchidos os requisitos legais. Nesta seara, sabemos que muitas empresas preferem não edificar prédios próprios, certo de que, estendendo a isenção para esses locatários, grandes empresas poderão se instalar na cidade. Dito isto, fornecemos para análise de Vossas Excelências que as isenções albergam atividades na área industrial, logística, comerciais, de distribuição, prestação de serviços no ramo de hotelaria, saúde, educação e lazer, como também para aqueles empreendedores que visam a edificação de condomínios e loteamentos para instalação de empresas. Portanto, acreditamos que tais empreendimentos gerarão aumento de receita para o município com o recebimento de outros impostos, tais como ICMS e IPVA. Ademais, que o presente projeto de lei possui alguns requisitos que devem ser preenchidos por todos os empreendedores, sendo que o mais importante deles acreditamos que seja a abertura de empregos
para os moradores de Bom Jesus dos Perdões, ou seja, o empreendedor, para gozar de qualquer benefício fiscal, deve comprovar que em seu quadro de funcionários há no mínimo 50% de moradores desta cidade. Por fim, informamos que o presente projeto de lei traz um procedimento para que haja comissão acompanhando os empreendedores, certo de que, em caso de não preenchidos ou descumpridos desta lei, cessarão os benefícios, sendo lançados todos os impostos até então isentos de ofício com juros e atualização monetárias, retornando-se ao status quo original. Excelências, salientamos que o presente projeto de lei visa a busca de grandes empreendedores que geram maiores riquezas, deixando o nosso município em pé de igualdade perante as cidades vizinhas, pois nos dias de hoje nossa concorrência é desleal. Portanto, nobres vereadores, contamos com o crivo de vossas excelências para a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, renovando-se nossos votos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 10 de março de 2016, Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Moção de pêsames número 01/2016. Raimundo Aparecido Bueno, Valdomiro de Paiva, José Fernando de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Vanderlei Mocuso Teixeira, Rosângela Pavana Escudeiro, Pedro Domingues de Oliveira e Rosilene Camargo Pazinato, todos os vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, apresentamos à mesa, ouvindo o douto plenário, em conformidade com o artigo 222.4 do Regimento Interno, para que faça constar seu registro nos anais desta Casa de Leis, bem como comunicado aos seus familiares moção de pêsames pelo falecimento de Durvalina da Silva de Souza, cujo seu falecimento ocorreu no último dia 8 de março de 2016. Justificativa. Durvalina da Silva de Souza nasceu no dia 10 de dezembro de 1948 e contraiu matrimônio com o senhor Luziar Martins de Souza em data de 30 de dezembro de 1971, em Bom Jesus dos Perdões, conforme atesta a inclusa certidão de casamento, com quem teve 2 filhos, Estela Aparecida Martins de Souza e Alencar Martins de Souza. Durvalina da Silva de Souza, Dona Neném, como era mais conhecida, foi funcionária pública municipal por mais de 25 anos, exercendo suas atividades laborais de merendeira em uma só escola, no caso a Escola Professor Francisco Damante, sempre dedicada ao préstimo com muita seriedade, honradez, respeito e capricho. Era querida por todos. Aposentou no serviço público e, por infelicidade do destino, adoentou-se, que culminou com seu falecimento no último dia 8, deixando muita saudade não só aos seus familiares, mas aos seus amigos, colegas e à população perdoense. Portanto, como uma simples e singela homenagem, é que propomos a presente moção como forma de sempre lembrar da Dona Neném, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Sala das Sessões,
Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 10 de março de 2016, Raimundo Aparecido Bueno, vereador, Valdomiro de Paiva, vereador, José Fernando de Oliveira, vereador, Hélio José Viana Gonçalves, vereador, Diego Mendes de Souza Carribeiro, vereador, Paulo Sebastião Bueno, vereador, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador, Vanderlei Mocuzzi Teixeira, vereador, Rosângela Pavani Escudeiro, vereadora, Pedro Domingues de Oliveira, vereador, e Rosilene Camargo Pazinato, vereadora. Em anexo está a certidão de casamento da dona Nenê, assim também como a certidão de óbito, o seu SIC e o seu RG. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Requerimento número 12/2016. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões para que informe o valor total da contribuição repassada à Prefeitura pela Electro, referente à taxa de iluminação pública, desde a imposição, cobrança, até a presente data. Sala das Sessões, 11 de março de 2016, vai assinada pelos vereadores Raimundo Aparecido Bueno e Paulo Sebastião Bueno. Indicação número 16/2016. Indicamos à mesa, ouvido o plenário, para que seja reiterado o ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda o conserto de 2 bocas de lobo situadas na esquina Avenida Murilo de Almeida Passos com a Rua Maria Aparecida do Nascimento Barbosa, Parque Industrial. Justificativa. Há bocas de lobos citadas que conduzem às águas pluviais e usadas tiveram suas tampas retiradas, ficando buracos na calçada, que colocam em risco todos os que por ali possam passar, inclusive riscos para os caminhões que servem às indústrias e que manobram no local. Sala das Sessões, 9 de março de 2016, vai assinada pelos nobres vereadores Raimundo Aparecido Bueno e Pedro Domingues de Oliveira. Esta indicação, 16, ela acompanha 3 fotos do local. Indicação número 17/2016. Indicamos à mesa, ouvido do plenário, para que seja reiterado o ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda a iluminação pública da rua Antônio Adriano da Costa, Vila São José. Justificativa. Essa rua, que com a ligação com a Avenida Bom Jesus, antiga marginal da rodovia Dom Pedro, teve incrementado e avolumado o seu trânsito, e por isso sua visibilidade, movimento está sofrendo com a falta de iluminação pública e, por consequência, a falta de segurança, o que pode ser explicado com a reclamação do senhor Frauzino dos Santos Cunha, morador do número 307, esquina com a rua Juvenal de Oliveira Bueno, que há tempos atrás teve furtada uma mobilete do seu quintal e no mês passado foi roubado R$4.000 sob a ameaça de arma de fogo. Sala das Sessões, 9 de março de 2016, assinada pelos nobres vereadores Raimundo Aparecido Bueno e pelo nobre vereador Pedro Domingues de Oliveira. Também acompanha com uma foto do local. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, indicação número 18/2016. Indicamos à mesa, ouvido do plenário,
para que seja reiterado o ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que proceda a manutenção do leito carroçável, a limpeza do mato que cresce nos barrancos e a elaboração de um projeto de iluminação pública na Alameda Guiomar Bastos Biller, conhecida como Estrada da Moagem. Justificativa: a região vem crescendo e aumentando o número de moradores e a implantação de algumas fábricas e indústrias, demonstrando a necessidade de melhoria da infraestrutura urbana. E nos chegou o relatório de uma moradora que reclamou que sofreu uma tentativa de ataque violento quando voltava da aula. Sala das Sessões, 9 de março de 2016. Autoria da sindicação, vereador Raimundo Aparecido Bueno e o vereador Pedro Domingues de Oliveira. Esta indicação número 18 acompanha também com uma foto. Indicação número 19/2016. Indicamos à mesa, ouvido do outro plenário, para que oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que proceda a um projeto de iluminação mais adequado para a quadra de bocha e malha. Justificativa: o fato de já aparecerem, mesmo antes da inauguração, 2 lâmpadas quebradas, demonstra que há uma inadequação no projeto de iluminação, já que o tipo escolhido de lâmpadas fluorescentes tubulares, da forma como foi colocado, se mostra frágil, vulnerável e com consequente risco de acidente. Sala das Sessões, 10 de março de 2016, vai assinada pelo nobre vereador Raimundo Aparecido Bueno. Consta na indicação 19, 2 fotos do local. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Indicação número 20/2016. Indicamos à mesa, ouvido todo o plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que providencie limpeza do córrego sem denominação, localizado próximo da Travessa Bélgica, entre os bairros Santa Maria e Caicã. Justificativa: a limpeza da calha no córrego, bem como o roçamento de suas margens, faz-se necessário para a prevenção de enchentes no local e evitar a proliferação de mosquitos, pois que, devidas às chuvas, tornou-se corriqueira a ocorrência dessas situações. José Fernando de Oliveira, vereador. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, indicação número 21/2016. Indico à mesa, ouvido do outro plenário, para que oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que proceda a limpeza e manutenção da área marginal do córrego do Misael, na rua 7 de setembro, Jardim das Palmeiras e Marfil. Justificativa: a falta de limpeza e manutenção da área tem provocado a reclamação de moradores e usuários que caminham pelo local, como a do morador que fotografou uma cobra coral que foi parar embaixo do seu tanque de lavar roupas e que só foi descoberta devido à reação de seu cachorro. Sala das Sessões, 10 de março de 2016. Essa indicação é do nobre vereador Raimundo Aparecido Bueno, que ela acompanha com 2 fotos. Está finalizada a leitura do expediente, senhor presidente. Bom, o projeto de lei complementar 02 de 2016, diante da sua urgência, ele será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Tendo em vista a complexidade da matéria, a moção ela foi assinada por todos os vereadores. Então não vejo a necessidade de consultar o plenário
sob a sua aprovação, porque automaticamente está aprovado todos como autores da moção e será registrado no anais dessa casa, bem como será comunicado com a família dos nossos sentimentos aqui nessa casa. As indicações serão também oficiadas na forma requerida, solicitando ao chefe do executivo que tome as providências cabíveis e sugeridas pelos novos vereadores. Bom, em seguida eu passo a palavra à nova vereadora Rosilene Camargo Pazinato, segunda secretária, para que proceda a leitura do expediente terceiro. Boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Previdência, comunicado 99527/2015. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, Perdões, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Perdões. Programa Alimentação Escolar, do dia 4/11/2015, 1.272. Alimentação Escolar Ensino Médio, 4/11/2015, 5.100. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, dia 4/11/2015, 20.282. PENAT 007, 631,22 centavos. PENAT 007, 7.012 centavos. PENAT 008, 1.852,50 centavos. PENAT 008, 631,22 centavos. PENAT 008, 1.852,50 centavos. Cota 09, 118.872,32 centavos. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicado SDG número 19/2010. O Tribunal de Contas de São Paulo alerta que, no uso do regime de adiantamento e que se tratam do artigo 68 e 69 da Lei número 4.320 de 1964, devem os jurisdicionados atentar para o procedimento determinados na lei local específica e também para os que se seguem. Primeiro, autorização bem motivada do ordenador da despesa. No caso de viagens, há de se mostrar de forma clara e não genérica o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão. 2. Responsável pelo adiantamento deve ser o servidor e não um agente político, tudo conforme deliberação desta Corte. Tribunal de Contas A 42.975/026/08. 3. A despesa será comprovada mediante a originais das notas e cupons fiscais. Os recebidos de serviços de pessoas físicas devem bem identificar o prestador, nome, RG, CPF, número de inscrição do INSS, número da inscrição do ISS. 4. A comprovação do dispêndio com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas no destino visitado. 5. Em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade. 6. Não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham a prejudicar sua clareza. 7. O sistema de controle interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas. Aos senhores vereadores e servidores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, instruções referentes ao adiantamento. Solicitar com 2 dias de antecedência.
Quando não houver documento para se justificar ao processo, deve-se fazer justificativa da viagem por escrito, ou seja, qual o benefício para o município e, após o retorno, também apresentar os resultados da referida viagem. Energéticos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, sobremesas não serão permitidos como despesa. A quantidade de pessoas inclusa na viagem deve conferir com a quantidade de refeições que obrigatoriamente deve constar na nota fiscal. No documento fiscal deve constar o CNPJ e a razão social da Câmara. Não serão aceitos documentos sem esses dados ou rasurados, anotados posteriormente à caneta. Dar preferência aos estabelecimentos que emitem cupom fiscal, ou, se for nota fiscal manual, exigir a quantidade de refeições e discriminação das despesas. Não serão aceitas as notas fiscais sem discriminação do que foi gasto. Não serão permitidos documentos rasurados. Não nos documentos fiscais deve constar a quitação, carimbo recebido. Nas notas de despesas com alimentação deve constar no verso o nome por extenso e a assinatura dos participantes da viagem, inclusive do motorista. A prestação de contas deve ser feita no primeiro dia útil após a viagem. Não é permitido pagar com cartão de crédito. No cupom fiscal deve constar o pagamento foi em dinheiro. Muitas vezes é pago em dinheiro e vem como pago em cartão de débito. Sempre verificar o comprovante para ver se está correto. Quando for participação em seminários, cursos, obrigatoriamente deve-se sempre apresentar uma cópia do certificado para juntar ao processo. Deve-se respeitar o limite de 6 horas de intervalo para serem realizadas as refeições. Observação. O artigo 70 da Constituição Federal dispõe sobre o princípio da legalidade, da legitimidade e da economicidade na administração pública. A legalidade, que implica no necessário assento em lei, na prévia disposição legal, princípio máximo do direito público. Legitimidade, diferentemente da legalidade, exige que as atividades sejam de acordo com os princípios mais gerais de direito público, sempre com vistas ao bem-estar da comunidade na aplicação do dinheiro público, o apreço à moralidade, a insonômia entre os administrados, entre tantos outros. Economicidade é a respeito à melhor relação custo-benefício em que não implique no desperdício dos recursos do Estado, elaborado pela responsável por adiantamento e comissão de controle interno. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete da Presidência, São Paulo, 14 de março de 2016. Agradeço a honrosa presença do 20º ciclo de debates em agentes políticos e dirigentes municipais desse Tribunal de Contas do Estado, realizado no município de São José dos Campos, dia 10 de março de 2016. Cordialmente, Dimas Eduardo Ramalho, presidente. Temos também o Jornal de Negócios, que é do SEBRAE, Negócios no Compasso Certo. Está à disposição dos demais da casa, caso haja interesse. É só, presidente. Bom, expediente terceiro ficará amanhã à disposição dos interessados para a eventualidade de consulta. Não havendo mais nada a se tratar em relação aos expedientes, eu coloco a tribuna à disposição para quem quiser fazer uso. Gostaria de fazer uso do trabalho. Pois não. Eu gostaria de deixar aqui as minhas palavras à família da nossa saudosa Dona Nenê, como era conhecida, porque Durvalina, eu nem sabia que ela chamava Durvalina, mas na minha cabeça vai ficar Dona Nenê para sempre. Ela vai nos deixar, é até meio complicado falar da emoção, uma lembrança da época de escola, onde eu, mais alguns aqui, a gente pedia para a Dona Nenê um prato a mais de macarrão ou de um arroz doce, e ela sempre falava assim: fica ali naquele cantinho, daqui a pouco eu te dou, vai sobrar, bastante criança vai deixar, vai sobrar para vocês. E a gente ficava naquele cantinho e vinha a Dona Nenê: ó,
vai ali que eu vou te dar o prato de macarronada. E era uma macarronada maravilhosa que ela fazia. Isso vai ficar na minha memória para sempre. E também depois, quando ela aposentou, continuou lá, vendendo seus quitutes, nos alegrando. Às vezes ia com aquele guarda-chuva dela. Todo dia ela estava lá, vendendo os quitutes. Aquele pão doce húngaro dela, maravilhoso. Que isso vai ficar na minha cabeça e na cabeça de muitos que a gente fala, Dona Nenê, Dona Nenê, da macarronada, do arroz doce, do pão doce. E isso vai ficar, principalmente a todos nós aqui que vivemos com ela. E também, assim, o dia que ela faleceu foi um dia 8 de março. Deus escolheu uma data para ela. E essa data, todo ano que nós tivemos aqui, Dona Mercedes, eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu sei que a senhora vai estar aqui, porque é a senhora que fez essa lei. E nós vamos lembrar sempre da saudosa Dona Nenê. Então, vocês levam meus sentimentos e lembre sempre que a Dona Nenê não foi só a Dona Nenê lá do macarronada, que para mim marcou, do arroz doce, mas a Dona Nenê estava lá, junto com a terceira idade, com vocês, família. É isso que ela deixou para vocês, uma grande lembrança. E aonde a gente estiver, a gente vai lembrar sempre dela. É isso que eu deixo para vocês hoje. Boa noite. Senhor presidente, também gostaria de dizer umas palavras. Primeiramente, o sentimento, né, oficial para a Dona Nenê, a senhora Urbalina, a senhora Mercedes, da minha família, e por tudo que ela fez com nossos filhos na escola. Sempre tratando com carinho, amor os nossos filhos. Que a escola se torna uma família, e ela foi uma grande mãe para todos os nossos filhos. Nosso eterno agradecimento à família, e que Deus dê um descanso eterno, que todos nós aqui temos na pele humilde, hoje estamos aqui, amanhã Deus que prevê nossa passagem. Eu agradeço muito, Luciano, meu sobrinho, o que a família inteira, por tudo que ela fez para os nossos filhos. Que beijou a boca do filho, beijou a boca o rosto do pai e da mãe. Muito obrigado. Presidente, rapidinho, só para fazer uma menção também a essa moção de aplauso, de pêsames. Quero dizer em nome dos professores, em nome dos funcionários da rede municipal, o nosso sentimento de tristeza pelo falecimento da Dona Nenê. Eu lembrei muito rápido quando ela recebeu uma homenagem aqui nesta casa, homenagem ao Dia da Mulher. Não sei se foi no ano retrasado quando eu fui presidente, ou foi quando o Paulo foi presidente, mas ela recebeu, e tenho registrado aqui nesta casa. Dizer à sua família que a morte é triste, é dura, eu passei por isso recentemente, sei como é. Dizer a vocês que só o tempo, muito tempo, fará vocês esquecer um pouco dessa tristeza que estão passando. Mas cabeça erguida, vamos orar para ela, vamos fazer oração, acender uma vela, naquele momento de mais angústia, de mais tristeza, que é onde ela está recebendo essa luz, essa corrente de oração, e isso é o que vale. E mais ainda o que vale é o amor que o povo de Perdões teve para a Dona Nenê, vindo agora aqui nessa moção. Parabéns, sejam contemplados pelo abraço da Câmara. Obrigado. Senhor presidente, eu complemento aqui dizendo que a Dona Nenê ela fazia parte do grupo da terceira idade e por ajudar na organização do grupo, estar próximo ao grupo, eu digo que a gente aprendeu a amar essa mulher pela sua simplicidade, pela solidariedade que ela sempre teve e pelo enorme coração. Então eu deixo aqui a minha palavra de força, um sentimento que a família possa se superar a cada dia, sempre com a presença de Deus, porque ela vai estar sempre presente entre nós. Com muita força, muito amor, porque é isso que ela sempre teve por todos vocês e por todos que conviviam próximo a ela. Senhor presidente, gostaria também aqui de deixar registrado os meus sentimentos à família da Dona Nenê. Não tive a oportunidade de conhecê-la como alguns de vocês aqui conhecem mais,
mas pelo pouco de convivência que eu tive com ela, algumas vezes a gente se via na rua, poucas conversas, deu para perceber que ela é uma pessoa de coração enorme e gostava de ajudar muitas. Então deixo aqui registrado o meu sentimento com a família e que Deus possa estar com ela agora lá e dê força aí amparando vocês. Boa noite a todos. Na verdade é um momento muito difícil, né? Que estar aqui hoje não deve estar sendo nada fácil. Mas eu gostaria de deixar aqui os meus sinceros sentimentos a todos da família e que vocês possam receber aí o conforto necessário para que vocês possam suportar, né, essa perda. Que Deus abençoe a cada um de vocês e realmente espero que o tempo, né, possa abrandar aí essa perda dessa pessoa tão especial, que não só é para os familiares, mas também para os amigos. Tá bom? Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Senhor presidente, o que me leva a dizer algumas palavras sobre dois assuntos, só para também cumprimentar aí que os nobres colegas falaram da dona Nenê. Eu tive o prazer de trabalhar com ela na Escola Francisco Damante, quando fui inspetor de aluno, e convivi com ela diariamente, acho que por mais de 5 anos. E tudo aquilo que os nobres pares acabou de comentar também, só tenho que endossar aquilo que vocês falaram, dizer que a dona Nenê era uma mulher extremamente humilde, de um coração maior do que ela, e acima de tudo, era uma pessoa do bem, era uma pessoa de Deus, extremamente católica, religiosa, uma santa pessoa. Vocês, familiares, filhos, a dona Mercedes, a irmã, o esposo, Luziado, vocês podem ter certeza de uma coisa: ela, nesse momento, ela está junto de Deus, porque foi uma santa alma aqui na terra, onde conviveu com sua família e seus amigos, presenteando, né, o bem que o ser humano pode fazer pelo outro. Então, vocês podem ter certeza que ela está junto de Deus nesse momento. Senhor presidente, e também gostaria de fazer um comentário assim, bem rápido sobre esse projeto de lei 02/2016, que dispõe sobre o programa de incentivos ao desenvolvimento econômico do município e dá outras providências. Olha, senhor presidente, nobres colegas, esse projeto, ele tem uns pontos aqui que eu considero uns pontos que precisam ser muito bem debatidos, e até porque eu acho que infringe a lei fiscal. Por exemplo, IPTU. IPTU é uma renúncia de receita, futuras receitas que o município poderá ter. Por exemplo, quando você dá uma isenção de uma taxa, ou até o ITBI, aquela isenção até acho que seria possível porque é de uma vez só. Agora, da isenção de IPTU por 5 poderá até ser prorrogado por 10 anos. Será uma renúncia de receitas futuras. Outro ponto, com relação a 50%,
dessas pessoas que poderão vir a trabalhar nessas empresas, que seja 50% residente no município. Eu acredito que isso teria que ser mais. Porque, veja bem, Bom Jesus Perdão, nesses últimos 20 anos, se industrializou. Quantas empresas não foram instaladas aqui no nosso município? Então, é comum que pessoas de outros municípios fiquem sabendo, oi, Bom Jesus está instalando empresas. Então essas pessoas vêm para cá à busca de um emprego. E a cidade, ela fica muito comprometida, por exemplo, o executivo fica muito comprometido na receita, porque aumenta mais vaga nas escolas, mais pessoas no posto de saúde. Então eu não sei até que ponto uma abertura muito grande para a instalação de empresas venha resolver a situação do desemprego no município. Então eu acho que essa possibilidade só de 50% eu acho que é pouco, isso precisaria ser aumentada para garantir para mais pessoas residentes no município, para dar emprego realmente para as pessoas que residem na cidade e que até moradores há muitos anos aqui e nascidos aqui em Bom Jesus. Então são pontos que a lei necessita de ser mais debatida, mas eu vou mais além ainda. Eu acho que em ano eleitoral essa lei não pode ser implantada. Nós temos aqui uma decisão, um acordo do Supremo Tribunal Federal através do ministro Marco Aurélio Mendes de Faria de Mello, que em anos de eleições não se pode implantar projetos para se dar incentivos fiscais. Então é um projeto que deixa muitas dúvidas. No ano eleitoral fica fácil lá para o prefeito dar isenção para determinadas empresas, com a intenção, né, de ter apoios políticos no futuro. Então é uma lei que eu tenho minhas dúvidas quanto à legitimidade dela num ano eleitoral. Pelo que demonstra aqui o acordo, não pode. Essa lei, ela não pode ser instituída e votada em ano eleitoral. Então eu acredito que nós precisamos debater melhor, fazer uma boa consulta jurídica para ver se tem possibilidade dessa lei prosperar ou não. Pelo acordo do Supremo Tribunal Federal, não. Essa lei não pode ser votada em ano eleitoral. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Obrigado, uma boa noite. Alguém mais gostaria de... Senhor presidente? Está aberto, Senhor presidente, queria estar voltando aqui na fala aqui da dona Nenê. O que falar da dona Nenê? Faço minhas palavras da Rosângela, que falou muito bem da parte da escola dela, mas para mim, verdadeiramente, foi uma mãe também, muito boazinha, sempre dedicada. Inclusive, quando eu perdi minha mãe, foi ali uma grande conselheira para mim, o senhor Luziar também, né? Então é muita emoção. No mesmo tempo é triste esse momento, mas eu fico muito feliz
de tanto ela boazinha que era, com todos da minha família, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Inclusive até hoje eu dou graças a Deus, a minha irmã Ana Luísa chamou ela e o Sr. Luziar para ser padrinho da minha sobrinha. E isso é muito gratificante. Eu deixo aqui meus pesos aqui, mas a vida continua e a dona Nenê, acredito que ela está em bom lugar. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, público presente e internautas. Falar da dona Nenê, como todos os pais já falou, não há uma só palavra, há milhões de palavras, né? Eu tive o prazer e a alegria de muitas e muitas vezes ter o contato direto com a dona Nenê, né? Participei das viagens que a dona Nenê fazia. Está aqui o Preto, que nós contávamos o dia, né, Preto? Para chegar aquela data, para a gente estar indo para Aparecida. A gente era tudo criança, e eu lembro que a minha mãe fazia bastante ônibus. Está aqui o seu Raimundo, que levava as excursões, pai do Fernando, que já se foi. Isso é uma história que a gente construiu dentro de Perdões, né? Então nós que somos perdoenses natos, pode-se dizer, a gente sabe o carinho que a dona Nenê transmitia com todos, né? Tanto na escola, como nas viagens. Eu aprendi a fazer viagem com a dona Nenê, ela fazia aquelas brincadeiras, no ônibus, aquela coisa toda, né? Então a gente pega esse amor, né? Eu lembro da minha primeira comunhão com o Preto, né, Preto? E a dona Nenê estava lá, depois na formatura que eu se formei com a Estela, a dona Nenê estava lá. Então, eu sei a dor que vocês estão passando hoje. Eu perdi a minha mãe faz 10 anos, que a minha mãe se foi, e só o tempo, como o vereador Fernando falou, vai ter dia que vocês vão levantar e vai parecer que é um sonho, mas é realidade, todos nós vamos passar por isso. Então, eu fico aqui os meus sentimentos, que vocês tenham sempre Deus em primeiro lugar, e só Deus para dar o conforto para a família, para a dona Mercedes, para a Lourdinha, para toda a família, né? E que vocês nunca deixem de lembrar das coisas boas que vocês viveram com ela, né? Das coisas boas que elas ensinaram vocês, né? Que as coisas boas que Deus deixa para a gente é as amizades boas, é o carinho das pessoas. Então que vocês construíram, né? Ela teve a sua missão aqui na Terra e ela foi chamada por Deus. Lógico que ninguém de nós quer. Ninguém quer que um familiar, um amigo da gente se vá. Mas que vocês tenham sempre as memórias boas que elas estiveram com vocês naqueles momentos de festa, naquelas coisas, naqueles ensinamentos que ela deu desde criança, no matrimônio que teve com o Luziar, enfim, em toda a vida, né? A dona Mercedes, que foi irmã, os sobrinhos, e assim leve os nossos sentimentos de todos nós vereadores e de todo o povo perdoense que tinha um carinho especial por ela. Só, presidente. Boa noite, nobre presidente, vereador Valdomiro de Paiva, nobres vereadoras, público presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, eu queria fazer uma leitura aqui rápida de uma sentença de um juiz, que ao meu ver foi um juiz que deu uma sentença com muita sabedoria em defesa de um professor. Como aqui estamos hoje, abrilhantada aqui para a nossa eterna diretora, professora Lourdinha, gostaria que levasse essa mensagem aqui para casa. O juiz mostra sua sabedoria. O juiz Eliezer Siqueira de Souza Júnior, da primeira vara civil e criminal de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, julgou improcedente um pedido de indenização que um aluno pleiteava contra o professor que tomou seu celular em sala de aula. De acordo com os autos, o educador tomou o celular do aluno, pois este estava ouvindo música com os fones de ouvido durante a aula. O estudante foi representado por sua mãe, que pleiteou reparação por danos morais diante do sentimento de impotência, revolta, além de um enorme desgaste físico e emocional. Na negativa, o juiz afirmou
que o professor é o indivíduo vocacionado a tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão, para as luzes do conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe. O magistrado que solidarizou com o professor e disse que ensinar era um sacerdócio e uma recompensa. Hoje parece um karma. E Eliezer Siqueira ainda considerou que o aluno descumpriu uma norma do Conselho Municipal de Educação, que impede a utilização de celular durante o horário de aula, além de desobedecer reiteradamente o comando do professor. Ainda considerou que não houve abalo moral, já que o estudante não utiliza o celular para trabalhar, estudar ou qualquer outra atividade edificante, e declarou: julgar procedente esta demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional deste país, privilegiando a alienação e a contra-educação, as novelas, os reality shows, a ostentação, os bullying intelectivo, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectivamente improdutiva que vem assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando falsos valores e implodindo a educação brasileira. Por fim, o juiz ainda faz uma homenagem ao professor. No país que virou as costas para a educação e que faz apologia ao hedonismo inconsequente, através de tantos expedientes alienantes, reverencio o verdadeiro herói nacional, que enfrenta todas as intempéries para exercer seu munus com altivez de caráter e senso sacerdotal, o professor. Eu acho que isso é uma frase, uma sentença bacana, que devia ser levado ao conhecimento de todos os professores, todos os diretores, de todos os alunos e pais de alunos. E que os pais fiquem sabendo que a escola não dá educação, a escola dá o aprendizado, a educação vem dos pais e vem do lar. Também eu quero dizer, senhor presidente, da linda cerimônia que aconteceu no sábado, na inauguração da EMEI, professor Diego Ferreira Pasqualino, meditando ontem em casa, tive lembrando como Deus coloca as coisas nos lugares certos. Quem que imaginaria que em frente à igreja onde ele cultuava, iria ser construída uma escola de educação infantil e colocado o nome do Diego? Não é? Veio para a Câmara de Vereadores, inquestionavelmente, todos os vereadores, além de aprovar também, disse coisas sobre o professor. Então a gente vê a mão do Criador nessas ações. Não foi por um acaso que o Edu Macei construiu aquela escolinha. Não foi por um acaso que ele veio para Perdões e fez a sua história pedagoga aqui em Perdões. Então essa é uma prova viva que até arrepia. Em frente à casa onde ele cultuava, o Senhor preparou a sua escola para ter o seu nome sagrado por toda a eternidade. Então isso é o que vale, a gente trabalha. A educação nossa está avançando. A professora, a diretora aqui é testemunha, que a administração não vem pedindo esforços e gastos para ampliar e dar a dignidade à educação e a sabedoria que é o povo de Perdões. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Só para complementar a sua fala, Fernando, e a escola ficou parecendo uma escola particular. Quem não conhece vai conhecer, porque a escola ficou linda.
Linda, linda, linda. Alguém mais gostaria de usar a tribuna? Bom, ninguém usando essa tribuna, a presidência também não poderia deixar registrado, né, todas as palavras que os antecessores falaram sobre a dona Dorvalina, né, mais conhecida como Dona Nenê. E para nós, da Câmara, é motivo de orgulho poder prestar uma homenagem dura, realmente, que muitos passam, eu já passei, vários vereadores já passaram, e os familiares estão passando, que é a perda de uma pessoa querida da família. Mas nós temos a certeza que ela está num lugar melhor do que o nosso, com certeza. E, junto com Deus, está olhando por nós, principalmente os familiares. Então, jamais essa casa iria se furtar de prestar uma homenagem assim que chegou o conhecimento dessa presidência, que imediatamente, com todos os vereadores, propõe a registrar nos anais dessa casa os nossos sentimentos pelo passamento da Dona Nenê. Que esteja num bom lugar, com certeza estará. E nós temos que orar, rezar, para que dê força para a família, que não é fácil, né? Perder uma mulher, perder uma mãe, perder uma irmã, perder o ente querido da família. E o tempo ameniza, mas não apaga. Então fica aqui no coração os nossos sentimentos, mais uma vez, aos familiares da Dona Nenê. Bom, gostaria também de fazer algumas considerações, deixando um pouco a presidência, e mais na função até de vereador, que conduz a presidência dessa casa. Nós, vereadores, na sua totalidade, tem se preocupado muito com as administrações que vêm sucedendo e não foge da atual, que é, na verdade, a negatividade das contas do exercício. Nós temos aí um processo de 2012, bastante duro, porque realmente foi desaprovada as contas, e eu acredito que essa casa não vai se furtar também de manter a desaprovação. Mas isso já vem acontecendo há um bom tempo. Mas nós temos que criar mecanismo para que possa, no futuro, não nós, as próximas gestões, mude a forma de administrar a cidade para que saia do vermelho. Porque foi motivo de orgulho, como o vereador Fernando falou, a construção dessa escola, a implantação dessa escola, a elaboração da escola com recurso próprio. Mas isso é muito limitado, porque, na verdade, a demanda do município tem crescendo de forma assustadora, principalmente na parte da educação. E nós precisamos de recursos no futuro. Então, eu entendo que essa lei, ela nada mais é que um ajuste de uma lei que já existe desde 2006, que também foi implantado no ano eleitoral, não a nível municipal, mas no ano eleitoral, salvo engano. E, segundo a orientação do Tribunal de Contas, não vai em confronto, mesmo respeitando a opinião do vereador Paulo, que tem uma decisão, o Tribunal de Contas diz que essa lei não pode ser colocada em prática durante a vigência da lei eleitoral, que começa agora no começo de abril, que é 6 meses antes das eleições. Então, a preocupação do Executivo foi de mandar esse projeto tarde, eu entendo que foi tarde demais, mas ainda há tempo, para que a gente possa melhorar a forma de incentivar a qualidade de indústria em nossa cidade. A gente sabe que a cidade cresceu desordenadamente,
sabe que a cidade implantou barracões para a indústria em tudo quanto é canto da cidade. Mas nós precisamos trazer um pouco mais de qualidade para poder atender o nosso município. E com o incentivo dado pela lei, eu tenho quase a certeza que irá melhorar a forma de atendimento. Quanto ao índice de contratação, eu também entendo que é um índice relativamente pouco, metade, mas me preocupa quando uma indústria vem para cá e não tem mão de obra especializada para contratar. E a lei o engessa dizendo que tem que contratar uma porcentagem X para que ela possa funcionar. Então, isso é uma questão de discutir, de rever, se for o caso, mas eu vejo na proposta, uma proposta muito salutar, muito viável, porque no futuro vai ser compensado pelo IPVA, que é 50% do município, mais o ICMS. Porque hoje nós sabemos que o país passa por uma situação muito difícil. E essa situação afeta também os municípios. Porque da onde nós vamos tirar recursos para dar em andamento nas futuras obras, escolas, saúde, educação, saneamento básico. Se nós não fazer parceria com o governo estadual e o governo federal, fica muito difícil. Mas diante desse quadro político e econômico que o país atravessa, eu não vejo perspectiva a curto prazo que o governo federal e até o governo estadual ajudem o município a sair dessa solução. Então, eu vejo que são dois critérios que nós temos que analisar. Há um entendimento que a isenção é renúncia de receita? Nós estamos renunciando de receber o IPTU, o Imposto sobre Serviço, outros tributos como o ITBI. Mas, por outro lado, eu entendo que no futuro nós temos o ICMS, o IPVA que virá para o nosso município. É uma alternativa. Penso, esse é verdadeiro. E segundo nós estivemos participando lá do encontro com o Tribunal de Contas lá em São José, foi taxativo quando houve um questionamento. O município pode dar incentivos fiscais durante o período litoral, durante a vigência do litoral? Não. Por isso que realmente, quando nós tomamos conhecimento dessa propositura dessa lei, foi no sentido que venha antes, e caso os vereadores, a comissão entenda que deve ser aprovado, aprovar antes da vigência eleitoral. E entra agora no começo de abril. Bom. Senhor presidente, se o senhor me permite uma parte? Pois é. O TSE baixou essa afirmativa que está contida no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, que é a Lei Eleitoral. Então diz o seguinte: impede que o município institua benefício fiscal, seja isenção ou redução de multas e impostos referente à dívida ativa no ano eleitoral. Então eu acho que fica aqui uma dúvida, e eu acho que seria precipitado demais a comissão emitir qualquer parecer assim muito rapidamente, porque tem as penalidades aqui também. Na decisão do Supremo Tribunal Federal conta as penalidades que poderão ser impostas. Então eu acredito que, como eu falei, senhor presidente, refazer uma consulta jurídica bem feita, se for o caso no TSE,
ou até no Supremo mesmo, buscar mais jurisprudência, mais acordos, né, que trata dessa matéria, para que a Casa possa emitir um parecer assim bem, com bastante consistência e amparado juridicamente. Eu acho que seria muito precipitado a gente, porque o Tribunal de Contas falou, o Tribunal de Contas é um órgão que emite um parecer técnico das contas. Então tem órgãos superiores ao Tribunal de Contas que tem que ser levado em consideração. Todas as perguntas que a gente dirige ao Tribunal de Contas, nunca o Tribunal de Contas dá um parecer por escrito. Simplesmente omite uma opinião. Porque nós temos órgãos superiores que têm a devida competência para analisar esses tipos de consulta. Então eu acho importantíssimo essa Casa fazer uma boa consulta para depois se emitir um parecer, porque se trata de um assunto que gera uma certa dúvida, gera certa polêmica em ano eleitoral, certo? Então eu sou muito cauteloso com essas coisas, então eu não estou dizendo aqui, senhor presidente, que os senhores não tenham tido também informações que é possível, mas diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado para não cometer um erro que pode resultar numa sanção em cima de todos nós vereadores aqui no futuro. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Obrigado. Veja bem, eu tenho uma posição contrária, né? Eu entendo da seguinte forma. A Casa recentemente aprovou um projeto de lei sobre recuperação fiscal, que também trata-se de isenção. Mas foi o ano passado, senhor presidente, foi no ano 2015. Esse ano complementou. Foi feita uma emenda, mas o projeto foi votado no ano 2015 e nós estamos no ano 2016, que é o ano eleitoral. E, na verdade, o projeto ele foi feito um ajuste esse ano. Agora, a Lei 1819 de 2006, que foi implantada, essa lei, na verdade, ela é um ajuste, né? É um complemento da lei. Alguns artigos prevaleceram, outros não, né? Não é uma propositura que está sendo impondo com a lei inicial. Tanto é que ela deixa bem claro aqui, ela nem revoga as disposições em contrário da outra lei. Prevalece as cláusulas que não conflitam com essa lei, ela prevalece. Então eu entendo que, veja bem, o projeto de lei é um projeto de lei complementar, precisa de 2 turnos. Esse é o meu posicionamento. 2 turnos. Para votar em 2 turnos tem que ter 10 dias. Se nós, a comissão, entender que não deve votar, provavelmente não haverá tempo hábil para votação esse ano. Porque hoje é dia 14, né? A lei entra em vigor no dia 3 de abril. A lei eleitoral, que é 6 meses antes das eleições, já que as eleições serão no dia 2 de outubro. Então, realmente, essa lei ela vai ficar na casa esse ano, não vai servir para benefício nenhum. Então, volto a reiterar e falar novamente. Nós temos que analisar os 2 lados, né? Eu até gostaria que houve tempo hábil de consultar qual foi o parecer do Tribunal de Contas referente a essa lei em 2006. Em 2006. O que ela falou sobre esse incentivo? Que queira ou não queira, ou todo tipo de incentivo é renúncia. E isso realmente gera até ação de improbidade administrativa, desde que seja justificado uma forma de compensar comprovadamente na lei de ser orçamentária. Olha, eu estou dando esse incentivo, mas vou compensar por esse lado. Entendeu? Então, essa é a minha preocupação. A minha preocupação
tentar que o município saia do vermelho. Essa é o meu ponto de vista, saia do vermelho, porque senão nós vamos continuar realmente sem condições de credibilidade nenhuma por parte da municipalidade. É só meu ponto de vista nesse sentido. Mas fica a carga dos membros das comissões. Aproveitando, só para finalizar, vocês podem perceber aqui, a assistente secretária passou algumas orientações que realmente o Tribunal de Contas exige que realmente tem que haver um corte na despesa. A preocupação nossa, realmente, além dessa casa, nós também da municipalidade. Então, algumas situações que acontecem nessa casa tem que ser realmente dentro da lei, com muito critério, com muito justificativo. Por quê? Porque é um ano eleitoral. É que o dia entra em vigor a lei para não dar e entender que alguém está sendo beneficiado para fazer campanha política partidária. Seja carro, seja viagem, seja a alimentação. Eu lembro muito bem, o vereador Rosa está aqui, estava presente comigo lá, quando o doutor Sérgio fez uma convocação. Tem um congresso de vereador em Fortaleza. Todos os vereadores querem ir, mas se tiver um congresso, não conforme a discriminatória em Osasco, ninguém quer. Então isso não pode, na verdade. Então são situações, porque na verdade, porque senão a penalidade vem, naturalmente vem, é divertido. Então essas imposições não é uma imposição da presidência, é uma imposição do Tribunal de Contas, que deve estar aqui por esses dias, para apurar as contas e ver como é que está o andamento dessas situações. Bom, diante dessa complexidade, eu vou suspender a sessão para que as comissões, se entender, chegarem a uma conclusão e devem analisar o projeto a pedido do Executivo e quiserem emitir o parecer, ficará a cargo de vocês. Senhor presidente, só antes de encerrar, mais uma vez peço desculpa, eu como membro da Comissão de Finanças e Orçamento não tenho condições nenhuma de emitir parecer num projeto de alta complexidade dessa. O projeto entrou hoje, jamais eu teria condições de emitir um parecer favorável, ou até mesmo o contrário, a um projeto complexo desse. Então, quanto à minha posição na Comissão de Finanças e Orçamento, sem chance. Não sei os demais aí, mas... Então, veja bem, eu só vou suspender a sessão, que tem outras comissões, que eu não sei qual é o posicionamento dos demais membros, para que fique mais à vontade e analise o projeto. Tá? Aí nós voltamos dentro dos 15 minutos. Senhores vereadores, eu reabro a sessão e solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes Souza Carribeiro. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingos Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeira. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Cozinato. Presente. Vereador Vanderlei Augusto Teixeira. Presente. E o vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Havendo quórum legal, nós damos sequência à sessão e não havendo expediente que servir das comissões, eu coloco em votação o requerimento 07 de 2016, que autoriza o vereador Paulo Sebastião Bueno e Raimundo Aparecido Bueno, dispondo sobre informar o valor de contribuição repassado à Prefeitura pela Eletro, referente à taxa de iluminação pública, desde a imposição cobrança até a presente data. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, bem rapidamente, o que motivou esse requerimento, senhor presidente, é só para a gente ter uma noção.
se está sendo compensatório para o município essa lei que foi aprovada, certo? Para poder cobrar essa contribuição de iluminação pública, né? E a prefeitura administrar todo o serviço, certo? Que a ela compete agora, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, que essa lei já entrou em vigor há mais de 6 meses, né? Então, só para a gente ter uma ideia, se está sendo compensador essa manutenção aí da iluminação pública de rua por conta da prefeitura e se está sendo compensado financeiramente. É essa a intenção do requerimento, senhor presidente. Quem mais gostaria de pensar sobre o requerimento? Com ninguém se manifestando, eu coloco em votação. Alexandre Miguel Prestes da Silva. Aprovado. Diego Mendes Carreiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingo de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosane de Souza Pavão Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Aprovado. Vanderlei Gocus Teixeira. Aprovado. O requerimento foi aprovado por unanimidade e será informado na forma requerida. Bom, não havendo mais expediente a descartar, eu coloco a tribuna novamente à disposição. Bom, ninguém se manifestando, não havendo mais nada a descartar, eu declaro encerrada a presente sessão.